Fala pessoal, então aí no vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre estruturas condicionais, tá? Então como que as estruturas condicionais são utilizadas dentro da lógica de programação, tá? Para que serve, como a gente vai usá-la. Então fiz o fluxograma aqui pra gente, tá? E esse fluxograma tem dois exemplos de programas. O primeiro fluxograma, eu teria um programa que ele funciona de forma contínua, tá? Então eu tenho lá três códigos, três comandos, né? Esses três comandos vão ser executados um após o outro. Não tem nenhuma condição para que determinado comando seja executado, tá? Então ele vai ser sempre executado. Então poderia falar que isso é um programa que não tem uma estrutura condicional nele. Já no segundo exemplo, olha como ele funciona. Ele começa, executa o primeiro comando, aí ele faz a checagem de uma determinada condição, tá? Por exemplo, está chovendo. Condição. Está chovendo? Se sim, executa o comando 3. Se não está chovendo, executa o comando 2. Poderia colocar outro valor aqui. 5 é maior do que 3? Sim, executa o comando 3. Não, executa o comando 2. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura condicional. Tá? Eu tenho uma condição que vai determinar se um comando vai ser executado ou não. Então eu crio uma quebra aí no meu programa. Ele não passa mais a executá-lo de forma sempre, né? Sempre vai executar esse comando. Ele só vai executar se determinada condição for satisfeita. Vamos ver isso aí na prática, como é que funciona? Então, eu vou criar aqui três prints, tá? Então, o primeiro print aqui. Então, iniciar a comunicação. Deixa eu jogar para baixo aqui, senão fica estranho. Então lá. Serial.peg 9600. Vou dar um serial.print aqui. Esse comando sempre será executado. Então, esse primeiro comando meu aqui, ele vai executar sempre, tá? Eu não vou deixar uma condição aqui que vai determinar se ele vai ser executado ou não. Já para o meu segundo comando, eu vou criar aqui uma estrutura condicional. Tá? O que é a estrutura condicional? É o if-else. If-else. Tá? Como que é a estrutura do if-else? Eu tenho a palavrinha if, abro parênteses, tem a condição aqui dentro, abro chaves, depois eu tenho else, abro e fecho chave de novo. Aqui dentro das chaves, tá? Dentro das chaves vai o meu comando. Então aqui comando 1, comando 2, vamos chamar de comando 2. E aqui vai o meu comando 3. Tá? Vamos traduzir isso aqui. Se, if vem do se a condição aqui que está aqui dentro desse parênteses for verdadeira, por exemplo, se 5 for maior que 3, isso é uma condição verdadeira? 5 é maior que 3? Sim. Então, esse meu if seria um if verdadeiro, tá? É uma condição verdadeira. Ele vai executar o que tiver dentro dessa primeira chaves aqui, tá? Dentro dessa primeira chaves. Então, se a condição é verdadeira, executa comando 2. Se não, vem essa outra palavrinha aqui, ó, se não, executa o comando 3, tá? Então, por exemplo, aqui, se fosse 1, 1 é maior que 3? 1 é maior que 3? Se não, 1 não é maior que 3. Portanto, eu não vou executar o comando 2. Para onde eu vou? Para o comando 3. Tá? Por quê? O meu 1 maior que 3 é uma condição falsa. Se é falsa, ele não vai entrar dentro do if. Ele vai entrar dentro do else. Tá? Então, ele vai entrar no se não e vai executar o comando 3. Vamos testar essa lógica aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, serial.println executa se condição verdadeira. Aqui embaixo
serial.println executa se condição é falsa. Vou colocar um E. Vamos lá rodar isso aqui dentro do nosso Arduino aqui, tá? Então executo, carrego o programa. Então, quando eu abrir o monitor serial aqui, o que eu vou esperar que aconteça? Ele vai executar essa linha, porque não tem nenhuma condição, tá? Depois ele vai checar. 1 é maior que 3? Não, né? É uma condição falsa. Se 1 não é maior que 3, ele não vai executar o que está dentro do if. Ele vai executar o que está dentro do else, tá? Então vamos lá. Abrir aqui. Então lá. Primeiro comando. Esse comando sempre será executado. Beleza, foi como a gente esperou. 1 é maior que 3? Não, é uma condição falsa. Então o que ele vai executar para mim? O que está dentro do else, tá? Executa se a condição é falsa. Vamos testar de novo? Vou fazer o seguinte agora. Vamos colocar uma condição verdadeira aqui, ó. Se 5 for maior que 3. 5 é maior que 3? Sim, é uma condição verdadeira. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora, ó, esse comando sempre será executado. Foi a minha primeira parte aqui, show. Agora, ó, a condição é verdadeira. Como a minha condição era verdadeira, ele executou aquilo que estava dentro do if. Então aqui dentro do if eu tenho o quê? Executa-se a condição verdadeira. Beleza? Então isso aqui pra gente é conhecido como estrutura condicional, tá? Eu crio quebras no meu programa que determinados trechos de código só serão executados se determinadas condições forem satisfeitas, tá? Quando eu tenho uma situação real aí, o que seria essa condição? Poderia ser, por exemplo, um sensor. Se a leitura que está sendo feita pelo sensor, se for o sensor de temperatura. Se a temperatura é maior que 50 graus, então eu ligo o ventilador, tá? Então, eu trabalho em cima dos valores dos sensores, eu crio lógicas, tá? Eu crio lógicas utilizando estruturas condicionais. Então, eu vou acrescentando inteligência ao meu programa, beleza?